querido irmão, querida irmã, que bom ter você aqui mais uma vez. Muito obrigado pela sua companhia. Espero que hoje você esteja aí ligado mais uma vez com seu papel e caneta na mão, porque o Senhor falará grandes coisas através de nós. Esse é mais um episódio da EBD Ágape, que está aqui no canal do YouTube do nosso ministério, que é o youtube.com/Ministério Apostólico Ágape. Muito material para você se alimentar, para você exercitar o espírito, a alma e o corpo, um ser pleno na presença de Deus. E comigo está aqui meu irmão Breno. Bom dia, gente, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez reunidos para poder ler e aprender sobre a palavra de Deus. Passando a bola aqui para o meu amigo Daniel, contigo, Dan. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos e sejam todos bem-vindos. É isso aí. Glória a Deus pela vida desses homens de Deus. Temos mulheres no grupo também, mas hoje não foi possível tê-las conosco. Mas Deus sabe de todas as coisas. Vamos orar. Deus Pai maravilhoso, muito obrigado por este dia, muito obrigado por esta oportunidade de estar mais uma vez aprendendo, compartilhando do conhecimento da Tua palavra e sendo edificado, Senhor, por Ti, através da Tua palavra. Muito obrigado pela vida dos irmãos que colaboram para que esta EBD aconteça. Muito obrigado pelos irmãos que ouvem, que nos encorajam a continuar. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Obrigado, papai querido. Amém. Vamos lá? Como sempre, antes, de fazermos qualquer comentário, nós vamos iniciar com a leitura do texto. Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 12. No último episódio, nós lemos do verso 1 ao 20. Hoje nós vamos reprisar do 1 ao 20, bem rapidamente, mas eu preciso trazer uma revelação para vocês. E vamos entrar com comentários do verso 21 do capítulo 12 em diante até o capítulo 15. Vamos à leitura. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, e tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque eles são casa rebelde. Tu, pois, ó filho do homem, prepara mobílias para mudares, e de dia muda aos olhos deles, e do teu lugar mudarás para outro lugar aos olhos deles. Bem pode ser que reparem nisso, ainda que eles são casa rebelde. Aos olhos deles, pois, tirarás para fora de dia as tuas mobílias com quem vai mudar. Então tu sairás de tarde aos olhos deles, como quem sai mudando para o cativeiro. Faze para ti, à vista deles, uma abertura na parede, e tira-as para fora por ali. Aos olhos deles, nos seus ombros, as escuras as tirarás, e cobrirás o teu rosto, para que não vejas a terra, porque te dei por sinal a casa de Israel. E fiz assim, como se me deu ordem. Os meus trastes tirei para fora de dia, como para mudança. Então, à tarde, escavei na parede com a mão. Às escuras, os tirei para fora, e aos ombros os levei à vista deles. E veio a mim a palavra do Senhor pela manhã, dizendo: Filho do homem, porventura não te disse a casa de Israel, aquela casa rebelde, que fazes tu? Dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, esta carga refere-se ao príncipe em Jerusalém, e a toda a casa de Israel que está no meio dela. Dize, eu sou o vosso sinal. Assim como eu fiz, assim lhes fará a eles, irão para o exílio em cativeiro. E o príncipe que está no meio deles levará aos ombros as mobílias, e às escuras sairá. Farão uma abertura na parede para as tirarem por ela. O seu rosto cobrirá, para que com seus olhos não veja a terra. Também estenderei a minha rede sobre ele, e será apanhado no meu laço, e o levarei à Babilônia, à terra dos caldeus. E contudo, não haverá, ainda que ali morrerá. E a todos os ventos espalharei os que estiverem ao redor dele para seu socorro, e a todas as suas tropas, e desembainharei a espada atrás deles. Assim saberão que eu sou o Senhor, quando eu os dispersar entre as nações e os espalhar pelas terras. Mas deles deixarei ficar alguns poucos, escapos da espada, da fome e da peste,
para que contem todas as suas abominações entre as nações para onde forem, e saberão que eu sou o Senhor. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, o teu pão comerás com tremor, e a tua água beberás com estremecimento e com receio. E dirás ao povo da terra: assim diz o Senhor Deus acerca dos habitantes de Jerusalém, na terra de Israel: o seu pão comerão com receio, e a sua água beberão com susto, pois a sua terra será despojada de sua abundância, por causa da violência de todos que nela habitam. E as cidades habitadas serão devastadas, e a terra se tornará em desolação, e sabereis que eu sou o Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, que provérbio é este que vós tendes na terra de Israel, dizendo: prolongar-se-ão os dias e perecerá toda a visão? Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: farei cessar este provérbio, e já não se servirão mais dele em Israel. Mas dize-lhes: os dias estão próximos, e o cumprimento de toda a visão. Porque não haverá mais alguma visão vã, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel. Porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá. Não será mais adiada, porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei uma palavra e a cumprirei, diz o Senhor Deus. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem: a visão que este tem é para muitos dias, e ele profetiza de tempos que estão longe. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: não será mais adiada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Deus. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel que profetizam, e dizem aos que só profetizam de seu coração: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e que nada viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Não subistes as brechas, nem reparastes o muro para a casa de Israel, para estardes firmes na peleja no dia do Senhor. Viram a vaidade e a adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Porventura não tivestes visão de vaidade, e não falastes adivinhação mentirosa quando dissestes: o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Deus: como tendes falado vaidade e visto a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Deus. E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira. Não estarão na congregação do meu povo, nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor Deus. Porquanto andam enganando o meu povo, dizendo: paz, não havendo paz. E quando um edifica uma parede, eis que outros a cobrem com argamassa não temperada. Dize aos que a cobrem com argamassa não temperada que ela cairá. Haverá uma grande pancada de chuva, e vós, ó pedras grandes de Saraiva, caireis, e um vento tempestuoso a fenderá. Ora, eis que caindo a parede, não vos dirão: onde está a argamassa com que a cobristes? Portanto, assim diz o Senhor Deus: fendê-la-ei no meu furor com vento tempestuoso, e chuva de inundar haverá na minha ira, e grandes pedras de Saraiva na minha indignação, para consumir. E derrubarei a parede que cobristes com argamassa não temperada, e darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá. Assim cairá, e perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que a cobriram com argamassa não temperada. E vos direi: já não há parede, nem existem os que a cobriram. Os profetas de Israel, que profetizam acerca de Jerusalém e veem para ela a visão de paz, não havendo paz, diz o Senhor Deus. E tu, ó filho do homem, dirige o teu rosto contra as filhas do teu povo, que profetizam de seu coração, e profetiza contra elas, e dize: assim diz o Senhor Deus: ai das que cosem almofadas para todas as axilas, e que fazem véus para as cabeças de pessoas de toda estatura, para caçarem as almas. Porventura caçarei as almas do meu povo, e as almas guardareis em vida para vós? E vós me profanastes entre o meu povo, por punhados de cevada e por pedaços de pão, para matardes as almas que não haviam de morrer, e para guardardes em vida as almas que não haviam de viver.
mentindo assim ao meu povo que escuta mentira? Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis, aí vou eu contra as vossas almofadas, com que vós ali caçai as almas, fazendo-as voar. E as arrancarei de vossos braços, e soltarei as almas, sim, as almas que vós caçais, fazendo-as voar. E rasgarei os vossos véus, e livrarei o meu povo das vossas mãos, e nunca mais estará em vossas mãos para ser caçado, e sabereis que eu sou o Senhor. Visto que entristecestes o coração do justo com falsidade, não o havendo eu entristecido, e fortalecestes as mãos do ímpio, para que não se desviasse do seu mau caminho, para conservá-lo em vida. Portanto, não vereis mais vaidade, nem mais fareis adivinhações, mas livrarei o meu povo da vossa mão, e sabereis que eu sou o Senhor. E vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel, se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos nos seus corações, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu de alguma maneira ser interrogado por eles? Portanto, fala com eles e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: convertei-vos e tornai-vos dos vossos ídolos, e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. Porque qualquer homem da casa de Israel e dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se alienar de mim, e levantar os seus ídolos no seu coração, e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto, e vier ao profeta, para me consultar por meio dele, eu, o Senhor, lhe responderei por mim mesmo. E porei o meu rosto contra o tal homem, e o assolarei para que sirva de sinal e provérbio, e arrancá-lo-ei do meio do meu povo. E sabereis que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, terei enganado esse profeta, e estenderei minha mão contra ele, e destruí-lo-ei do meio do meu povo Israel. E levarão sobre si o castigo da sua iniquidade. O castigo do profeta será como o castigo de quem o consultar, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Então eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus, diz o Senhor Deus. Veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, se rebelando gravemente, então estenderei a minha mão contra ela, e lhe quebrarei o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e cortarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. Se eu fizer passar pela terra as feras selvagens, e elas a desfilharem de modo que fique desolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras, e estes três homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem a filhos nem a filhas livrariam, eles só ficariam livres, e a terra seria assolada. Ou se eu trouxer a espada sobre aquela terra e disser: espada, passa pela terra, e eu cortar dela homens e animais, ainda que aqueles três homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem filhos nem filhas livrariam, mas somente eles ficariam livres. Ou se eu enviar a peste sobre aquela terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para cortar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem um filho, nem uma filha eles livrariam, mas somente eles livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Deus: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as feras e a peste contra Jerusalém, para cortar dela homens e feras, mas eis que alguns fugitivos restarão nela, que serão levados para fora, assim filhos e filhas, e eis que eles virão a vós, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu trouxe sobre Jerusalém, e de tudo o que trouxe sobre ela. E sereis consolados quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e sabereis que não fiz sem razão tudo quanto nela tenho feito, diz o Senhor Deus. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem,
Que mais é a árvore da videira do que qualquer outra árvore? Ou do que o sarmento que está entre as árvores do bosque? Toma-se dela madeira para fazer alguma obra? Ou toma-se dela alguma estaca para que se lhe pendure um vaso? Eis que é lançado no fogo para ser consumido. Ambas as suas extremidades consome o fogo, e o meio dela fica também queimado. Serviria porventura para alguma obra? Ora, se estando inteiro não serviria para obra alguma, quanto menos sendo consumido pelo fogo, e sendo queimado, se faria ainda a obra dele. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como a árvore da videira entre as árvores do bosque, que tenho entregue ao fogo para que seja consumido, assim entregarei os habitantes de Jerusalém. E porei a minha face contra eles, do fogo sairão, mas o fogo os consumirá. E sabereis que eu sou o Senhor, quando tiver posto a minha face contra eles, e tornarei a terra em desolação, porquanto grandemente transgrediram, diz o Senhor Deus. Glória a Deus e aleluia. Você acompanhou agora aqui essa leitura conosco. Caso você tenha perdido o foco um pouco, peço que você volte, reserve um tempo para esse alimento que você está recebendo agora de Deus, né? Sabemos que hoje a tecnologia nos permite fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas que você faça de uma forma que você se dedique ao máximo a esse conteúdo, porque até o presente momento, tudo que foi dado aqui de ensino foi tão somente e diretamente o Deus Pai falando com você, porque nós lemos a palavra de Deus. Então, dedique tempo, tá bom? Dedique tempo, faça com disciplina, alegria e dedicação, porque é a obra de Deus em você mesmo, tá certo? Um comentário interessante e curto, pessoal. A gente leu aqui do capítulo 12 até o capítulo 15, então note que a gente agora tem mais um contexto, né? Então, quando a gente for falar alguma coisa, Deus já pode ter falado conosco e a gente fica mais tranquilo de não estar entendendo uma palavra específica ou um versículo. Então, como o pastor Guilherme disse, para poder ser um incentivo a você a também fazer esse tipo de leitura, de você ler um pouco mais a sua Bíblia, tá? E poder ver que ela está conectada, os capítulos estão conectados, tá bom? Então, um exercício para todos nós. Queridos irmãos, esse trecho que nós lemos, ele realmente precisa ler em conjunto, né? O tema é o mesmo. Por isso, nós vamos compilar aqui, tá certo? Para a gente ganhar tempo, para a gente fazer uma abordagem que vai te ajudar a entender melhor a Bíblia, ok? Porque a nossa intenção é que você seja encorajado a ler a Bíblia por completo, e não apenas versículos ou capítulos, e que você entenda a Bíblia como um todo, como ela é, como Deus a deu para nós, ok? A Bíblia como um todo. Antes de adentrarmos no capítulo 12, sugiro que vocês leiam 2 Reis 25, porque lá vai estar materializado a palavra que veio a Ezequiel aqui no capítulo 12, ordena ele a fazer. Então você vai entender essa questão da mudança, essa questão do cativeiro, né, e a dispersão, lendo 2 Reis, leia 24 e 25, tá ok? Vai ser bem legal para você ter um entendimento bem fortalecido. Quando a gente vai ler para estudar, Deus fala mais, né? E Deus falou um negócio bacana que eu quero dividir com você, para que você tenha um entendimento ampliado. No verso 2, a Bíblia diz: Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ouvir e não vê, e tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Pois bem, essa fala de Deus nós já ouvimos em outros momentos, não é verdade? E, inclusive, eu posso citar para você aqui, Jeremias 5, 21. Pegue sua Bíblia, porque é interessante que a gente leia. Ouvi agora isto, ó povo louco e sem coração, que tem de olhos e não vedes, que tem de ouvidos e não ouves. Também, Isaías 43, verso 8. Trazei, ó povo cego, que tem olhos, e os surdos, que têm ouvidos. Enfim, mas eu queria só te trazer essa prova para relembrar a você também que esse texto se repete, essa fala de Deus se repete
Então, os equívocos se repetem, ok? Diante dessa leitura desses textos dos profetas, quero te chamar para a gente ir lá para Marcos, no capítulo 8, dos versos 10 ao 21. E entrando logo no barco com seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: É porque não temos pão? E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: Para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? E não vos lembrais quando parti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhes: 12. E quando partiu os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhe: 7. E ele lhes disse: Como não entendeis ainda? Pois bem, eu fiquei maravilhado quando eu recebi do Espírito muito rapidamente esse flash. Porque quando o Senhor está falando, né, com os fariseus, eu vejo que Jesus aqui faz o que a gente conhece bem, né, conhecendo através do apóstolo Bertelli, Judá Bertelli, homem de Deus, que ele diz, tudo fala, né? E eu vejo que Jesus fazia muito isso. Jesus pegava as situações e dizia, tudo fala. Eu quero trazer a revelação em cima dos versos 19 e 20, quando ele diz, quando partiu os 5 pães, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E eles disseram, 12. E quando parti 7 entre os 4.000, quantos cestos levantastes? E eles disseram, 7. Pois bem, 12 fala de fundamento, 7 fala de perfeição. Em Cristo, nós temos o fundamento e a perfeição. O alimento que Cristo nos dará trará fundamento e trará perfeição. Os fariseus, os descrentes, os religiosos que se atentam a um rito, a um modo de adorar a Deus como sendo mais importante do que o próprio Deus, e como este povo aqui nesse tempo, que se prenderam a um império, que se prenderam a coisas, é o mesmo que o fermento dos fariseus. É o mesmo pão que eles julgavam ser bom, um pão bonito, vistoso, como a gente gosta de comer, né? Um pão aerado. Eu gosto muito de pão. Então, principalmente for de fermentação natural, aonde o pão fica cheio de vazio. E fica grandão, bonito, uma casca grossa, mas é um pão leve. É um pão leve porque está cheio de vazio. Então, o alimento de Cristo, ele é denso, ele não é fácil, ele requer força na mastigação para podermos engolir, mas ele nos trará fundamento, os 12 cestos, perfeição, os 7 cestos. Amém? E aí, de posse disso, a gente prossegue aqui no verso 21 do capítulo 12 de Ezequiel. Vem a palavra do Senhor a Ezequiel, falando com ele, né, sobre um ditado popular que existia na época. Imagina, gente, como o nível de descrença do povo sobre o que os profetas haviam dito, um nível de descrença que chegou ao ponto de haver um ditado popular que dizia: prolongar-se-ão os dias e perecerá toda a visão. Aí Deus vem trazendo um direcionamento para que
Ezequiel fala ao povo: esse tempo que vocês dizem que não chegará, chegou. Vocês não vão mais poder proclamar esse ditado em torno de 7 anos. Demorou para que essa profecia trazida através de Ezequiel fosse cumprida. Então, muitas profecias dos dias de Isaías, Miqueias, que mais? Jeremias, elas ainda não haviam acontecido nesse tempo. Então o povo foi pecando, esticando o limite, e nada, entre aspas, acontecia. Lei do engano, né? Porque estava sendo contabilizado e chegou o momento aqui, execução do juízo de Deus. E aí a gente entra no capítulo 13, vem, né, a palavra do Senhor mais uma vez, falando com Ezequiel, né, para que ele diga ao povo. Aqui no verso 3, né, olha o nível em que os homens estão diante de Deus. Assim diz o Senhor: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Né? E isso, gente, repito, não é só aqui. A gente tem outros momentos em que Deus fala a mesma coisa, de profetas que dizem Deus disse sem Deus dizer. Nós já vimos isso. Que bom, obrigado, Espírito Santo, porque veio agora um entendimento que eu lendo, estudando para trazer algo para vocês, eu estava olhando assim para esse povo, né? E eu estava olhando para esse povo, para esses erros, para esses profetas, para essa igreja nesse tempo aqui. E vale lembrar, e o Espírito Santo me trouxe o seguinte: é o mesmo povo, é o mesmo Deus, é a mesma natureza humana. Então, se nós não vigiarmos, essas palavras serão colocadas contra nós. Nós estaremos encaixados dentro desse povo que se coloca diante de Deus como profeta louco. Então, que nós tenhamos orações de arrependimento pelo corpo de Cristo. Nós estamos vendo aí coisas terríveis no meio do corpo, ou melhor, eu não sei nem se verdadeiramente podemos dizer que era corpo, mas estava usando a nomenclatura, estava sendo recebido, estavam sendo, né, membros, estavam sendo recebidos pelo corpo, como sendo do corpo, mas nós estamos vendo as obras, né, e que, assim, aquele povo que trabalha, que milita contra as obras de Deus, está pegando essas pessoas, e muitas vezes nós estamos dando audiência por curiosidade, por perplexidade, mas fiquem atentos, porque a intenção desse povo não é dizer, olha aqui o que um crente faz. Não, não é isso. A intenção desse povo é dizer, olha o resultado da adoração a Deus. Olha como vivem pessoas que adoram a Deus. Que Deus é esse que não vê o que essas pessoas fazem em nome dele? Não adianta fazer muita coisa para esse Deus, porque ele não vê. É esse o raciocínio que as pessoas que militam contra as obras de Deus fazem ao pegar escândalos do corpo e lançarem nos diversos canais, né? Então, tomemos cuidado, porque essas palavras, elas são atemporais, porque Deus é eterno. A nossa conduta pode nos colocar dentro desse grupo de profetas loucos, ok? E aí a gente vai ver aqui no capítulo 14, os idólatras. Cuidemos para que nós não sejamos colocados também no rol de idólatras. Os irmãos Breno ou Dan querem falar algo? Quero sim. Em relação ao capítulo 13, né? A gente pega o 13 e o 14. A gente vê que o 13 fala Deus condenando as pessoas que falam em nome dele ou que falam em nome de algo espiritual. No 14, a gente vê Deus também trazendo a responsabilidade das pessoas que vão buscar a outros ídolos ou a Deus. Em relação ao 13, eu acho interessante quando o Senhor fala do muro caiado, né? Que esses profetas falam palavras, que eles constroem estruturas de proteção, você se sente até protegido pelo que ele fala. E quando eu falo profeta aqui, no capítulo 13, tem falando de profetas e também de mulheres feiticeiras, ou seja, pegando o todo, pessoas que vão falar com você
dando algum tipo de orientação espiritual, ou seja, dizendo que Deus está falando algo ou eu tenho revelação de alguma coisa, seja Deus ou seja ou não, para te dar algum nível de direção. O que Deus traz? A respeito dos profetas, Deus, que deveriam estar ouvindo a Deus, Deus diz, olha, vocês não farão parte do meu povo, porque uma das coisas, o muro que vocês levantam é um muro frágil. Eles podem até ter uma aparência bonita, como um muro que foi caiado, um muro que foi passado cal, mas é um muro sem fundamento. E a gente volta na palavra que o pastor Guilherme trouxe a respeito de Jesus, trazendo fundamento e perfeição. Às vezes as palavras que Deus pode trazer para a gente podem parecer palavras duras, mas são palavras para nos dar fundamento para o dia da dificuldade. Não adianta a gente buscar, e eu sei que a palavra do Senhor diz no Novo Testamento, que nós iríamos buscar profetas que falassem de acordo com o que a gente queria ouvir, que estaríamos com os ouvidos cheios de coceira para poder ouvir palavras que são bonitas, dizendo que há paz no momento que não está tendo paz. Isso, inclusive, vai naquela direção de Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Queridos, Deus realmente é amor, porque Ele quer que você viva uma vida boa. Se nós precisamos de correção, Deus vai trazer a correção, para que nós vivamos uma vida boa, não uma vida que daqui a 2 dias vai cair. Então, que a gente comece a perceber também que as palavras de um pai não são somente palavras que vão passar a mão na nossa cabeça, mas uma palavra que vai nos dar fundamento para suportar as dificuldades da vida e as dificuldades dos dias. Amém? Gostou da palavra até aqui? Dessa vez nós iremos ter essa palavra de Ezequiel 12 a 15 separada em 2 partes. Vai criar essa expectativa e permitir também que você possa estudar, ouvir e meditar na palavra de Deus do capítulo 12 ao capítulo 15 de Ezequiel. Não perca, nos acompanhe a parte 2, a continuação desse estudo da Escola Bíblica da Ágape. Um grande abraço, fiquemos com Deus.